Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos fundos imobiliários, os famosos FIIs, para tentar descobrir quais são as melhores cartas para se ter na manga nesse ano que promete, hein? Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: 2026 vai ser um ano de grandes oportunidades ou de grandes riscos para os FIIs? A resposta, como a gente vai ver, não é tão simples assim. Depende muito da sua estratégia e de onde você está olhando. Bom, para começar, vamos entender qual que é o campo de jogo. O cenário econômico para 2026 tem basicamente duas forças gigantes puxando para lados opostos. De um lado, a expectativa de juros mais baixos e do outro, aquela incerteza que todo ano de eleição traz. E aqui está o grande dilema de 2026, bem resumido para a gente. De um lado tem um fator super positivo, a queda da taxa Selic. Historicamente, juros em queda fazem os FIIs brilharem, valorizando as cotas. Só que, do outro lado, vem o desafio, a volatilidade. Ano eleitoral é sinônimo de imprevisibilidade, e isso pode dar uma boa chacoalhada no mercado. E, claro, essa queda nos juros acaba criando um efeito dominó. O investidor que estava ali tranquilo na renda fixa começa a olhar para os FIIs com mais carinho, sabe? Ele não está buscando só aquele aluguel todo mês, mas também a chance de ver a cota dele valer mais. É uma migração de dinheiro em busca de mais rentabilidade. Super natural. Beleza, mas aí você se pergunta, como é que eu sei qual FI está mandando bem de verdade? É aí que entra a métrica mais famosa desse universo, o Dividend Yield. Ele é sim uma ferramenta super poderosa, mas muito cuidado. Usar só ele para decidir pode ser uma armadilha. Mas afinal, o que é esse tal de Dividend Yield? É simples, olha só. Ele basicamente mostra quanto um fundo pagou de dividendos no último ano, comparado com o preço atual da cota. Pensa nele como um termômetro, que mede a renda passiva que aquele fundo gerou. E o mais legal é que a conta é super fácil de fazer. Se liga só. Primeiro passo, você soma tudo que o FII pagou de rendimento nos últimos 12 meses. Segundo, divide esse valor pelo preço atual de uma cota. E terceiro, multiplica o resultado por 100 para ter porcentagem. Moleza, né? Para não ter erro, vamos para um exemplo prático. Imagina um FII que pagou R$ 12 de dividendos no último ano, e a cota dele hoje custa R$ 100. A gente faz a continha e pronto. Chegamos a um dividend yield de 12%. Bem direto ao ponto. E aqui, gente, está o pulo do gato, o grande alerta que os especialistas fazem. Um dividend yield alto enche os olhos, a gente sabe. Mas ele é uma foto do passado, não uma promessa para o futuro. Usar só ele para escolher um fundo é um dos erros mais comuns e perigosos que existem. Tá. Então, se olhar só para uma métrica não adianta. O que a gente faz? A resposta está num dos conceitos mais básicos e importantes dos investimentos: diversificar. É isso que vai proteger sua carteira e trazer um equilíbrio maior para sua renda. Pensa na diversificação como o seu cinto de segurança. Ela te protege dos solavancos do mercado, ajuda a ter uma renda mais estável e te livra de levar um susto se um fundo ou um setor específico for mal. É aquela velha história, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Aliás, se essa dica já clareou as coisas para você, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Assim a gente continua trazendo mais conteúdos como este. E quando a gente fala em diversificar, é super importante entender os dois grandes times de FIIs que existem. Os de tijolo, que investem nos imóveis físicos mesmo, e os de papel, que investem em dívidas imobiliárias. Cada um deles se comporta de um jeito diferente dependendo da economia. Então, a gente tem tijolo de um lado e papel do outro. Qual a diferença? Os fundos de tijolo são donos de shoppings, escritórios, galpões, imóveis de verdade. Eles costumam se dar muito bem quando a economia está aquecida e os juros caindo. Já os fundos de papel investem em títulos de crédito, os CRIs. O jogo deles é outro, está mais ligado à inflação. Para 2026, a aposta de muitos especialistas é na valorização do tijolo. Mas fica de olho, porque pode aparecer um fundo de papel muito bom sendo vendido com desconto por aí. E olha que interessante, a galera da Suno Research, que manja muito do assunto, tá apostando nessa mesma ideia. Para eles, em 2026, o otimismo tá todo voltado para os FIIs de tijolo, principalmente os de shoppings e varejo. São setores que se beneficiam direto de uma economia mais forte. Ok, chegamos na parte que todo mundo estava esperando. Com tudo isso em mente, como é que a gente escolhe, na prática, os melhores FIIs para nossa carteira em 2026? A abordagem que os especialistas recomendam pode te surpreender. Muita gente fica procurando aquela lista mágica, né? O top 5 FIIs, a carteira perfeita. A gente está sempre atrás dessa fórmula pronta. Mas a verdade é que para um ano como 2026, a resposta dos especialistas é bem diferente. O segredo não está numa lista de fundos, mas sim numa mudança de mentalidade, numa nova forma de analisar. Então, anota aí, o segredo é focar na qualidade. Em vez de ficar caçando o maior dividend yield do momento, a recomendação é dar prioridade para fundos que têm uma gestão que já provou que é boa, que sabe o que está fazendo. É buscar FIIs com imóveis de primeira linha, um portfólio forte, e acompanhar a estratégia para ver se a gestão está sempre buscando melhorar e gerar mais valor. Resumindo, a grande sacada para 2026 é essa. Qualidade vai ser muito mais importante do que só correr atrás do dividendo mais alto. Espero que esse guia tenha ajudado a clarear as ideias para montar uma carteira mais robusta, e se esse conteúdo foi útil para você, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhuma das nossas próximas análises. E pra gente fechar, quero deixar uma pergunta no ar para você pensar com calma. Dando uma olhada na sua carteira hoje, a sua estratégia está mais focada na qualidade dos fundos ou só na busca pelo maior rendimento do mês? É uma reflexão que pode fazer toda a diferença para o seu futuro como investidor. Valeu, pessoal!